Era 1977. Na pequena e pacata cidade de Colares, no Pará, as noites deixaram de ser tranquilas. Os moradores começaram a relatar algo inacreditável: luzes misteriosas sobrevoando os céus, descendo das nuvens como se tivessem vontade própria. Não eram estrelas, nem aviões. Essas luzes se aproximavam, paravam no ar e atacavam. Sim, atacavam. Homens, mulheres e crianças relatavam que, ao serem atingidos pelos feixes dessas luzes, sentiam paralisia, queimaduras e perda de sangue. Alguns desmaiavam. Outros ficavam em estado de choque, como se tivessem visto algo que a mente humana não consegue compreender. Médicos locais, atonitos, notaram padrões assustadores: pequenas perfurações na pele, queimaduras sem fonte de calor visível e sintomas de anemia aguda. Algo estava drenando as pessoas. As vítimas diziam que as luzes vinham do céu, voavam baixo e disparavam raios de calor azul ou vermelho diretamente nos seus corpos. Muitas das vítimas se recusavam a sair de casa ao anoitecer. O medo era tão grande que as noites se tornaram silenciosas, com moradores se escondendo sob mosquiteiros, rezando para que as luzes vampiras não aparecessem. O fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa, um nome quase folclórico, até o momento em que o exército entrou em cena. Diante do caos social e dos relatos cada vez mais graves, o governo federal autorizou a Força Aérea Brasileira a iniciar uma investigação oficial. Era o nascimento da Operação Prato, uma missão secreta que tinha como objetivo entender, e se possível, neutralizar, o fenômeno que aterrorizava o norte do Brasil. O homem escolhido para liderar essa missão foi o coronel Irangê Holanda, um militar respeitado e cético, acostumado a lidar com situações extremas. Quando chegou a Colares com sua equipe, ele achava que ia encontrar apenas histórias de pescadores supersticiosos. Mas o que viu com os próprios olhos mudou tudo. Antes de continuarmos, se essa história já está te prendendo, é porque ela realmente parece mentira, mas não é. Então aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acredita que o exército viu algo que o governo nunca contou pra gente? Agora respira fundo, porque a história só piora. Com equipamentos fotográficos, binóculos, filmadoras e instrumentos de medição, os militares começaram a monitorar a região. Eles se espalharam pela ilha de Colares e vilas vizinhas, acampando em locais estratégicos. Nas primeiras noites, tudo parecia calmo. Mas então, as luzes voltaram. Relatórios internos da Força Aérea, hoje liberados parcialmente, descrevem que os próprios soldados foram atacados pelos feixes de luz, exatamente como civis. E o mais perturbador, os objetos pareciam inteligentes, desviando de obstáculos, se movendo em velocidades impossíveis e fazendo curvas que nenhum avião da época, e nem de hoje, conseguiria realizar. As fotografias tiradas durante a missão mostravam objetos metálicos, em formatos cilíndricos, discoides ou triangulares. Em uma das filmagens, que até hoje está desaparecida dos arquivos públicos, um objeto teria parado no ar a poucos metros da equipe militar, em silêncio absoluto, e desaparecido em um clarão. Durante os 4 meses da missão, a equipe produziu mais de 500 páginas de relatórios, centenas de fotos e dezenas de horas de vídeo. Boa parte do material, porém, nunca veio a público. Holanda, um militar frio e disciplinado, começou a perder o sono. Seus relatos começaram a mudar de tom. Se no início ele falava de fenômenos aéreos não identificados, mais tarde ele admitia, entre os colegas de farda: esses objetos parecem saber que estamos aqui. Eles nos observam. O coronel também relatou algo mais grave. Os objetos pareciam prever os movimentos da equipe, aparecendo sempre onde as câmeras ainda não estavam posicionadas. Era como se houvesse inteligência por trás das luzes. E então, de forma repentina, a missão foi encerrada. Sem explicações públicas, a Operação Prato foi desmobilizada em janeiro de 1978. A equipe retornou, os documentos foram arquivados, e o silêncio caiu como uma névoa sobre Colares. Mas nem tudo ficou enterrado. Porque 20 anos depois, o próprio coronel quebrou o silêncio e revelou o que ninguém esperava ouvir. 2 décadas se passaram desde o encerramento repentino da Operação Prato. Os arquivos permaneceram sob sigilo, e o nome do coronel Irangê Holanda caiu no esquecimento, pelo menos para o grande público. Mas em 1997, algo surpreendente aconteceu. Agora reformado e com quase 60 anos, o coronel aceitou o convite para uma entrevista bombástica com ufólogos brasileiros. Era a primeira vez que um militar de alta patente confirmava publicamente que o governo brasileiro havia investigado o fenômeno OVNI e que os relatos eram reais. Durante a entrevista, gravada em vídeo, Holanda parecia abatido, mas determinado. E o que ele revelou foi perturbador.
Nós vimos coisas que eu preferia não ter visto. Aquilo não era tecnologia terrestre. Disse, olhando fixamente para a câmera. Ele contou que os objetos vistos em colares pairavam no ar em completo silêncio, muitas vezes em formação, como se estivessem patrulhando ou vasculhando a região. Disse que em diversas ocasiões foi seguido por um desses objetos, inclusive durante o retorno ao hotel onde estava hospedado. E mais. Eles sabiam que estávamos filmando. Eles escolhiam os momentos em que não podíamos registrar nada. Era como se tivessem consciência. A certa altura da entrevista, os ufólogos perguntaram se ele achava que os objetos eram de origem extraterrestre. O coronel hesitou, suspirou e respondeu com voz baixa: "Eu não posso afirmar. Mas não eram nossos. E não eram russos, nem americanos." Segundo ele, havia uma pressão interna para não divulgar nada. E quando começaram a aparecer documentos secretos sendo enviados para Brasília, a ordem foi clara: encerrar a operação, destruir cópias e nunca falar sobre isso com ninguém. Mas Holanda não obedeceu totalmente. Antes de sair de Colares, ele escondeu algumas fotos e relatórios pessoais, e parte desse material foi usado por ufólogos para pressionar o governo a abrir os arquivos anos depois. Graças a isso, em 2004, alguns documentos da Operação Prato foram liberados pelo Arquivo Nacional, confirmando oficialmente que a missão existiu e que os militares realmente registraram objetos aéreos não identificados durante os meses em Colares. Mas a história ainda estava longe de terminar. 2 meses após dar a entrevista, em outubro de 1997, o coronel Irangê Holanda foi encontrado morto em sua casa, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Enforcado com o cinto do próprio roupão. A polícia tratou o caso como suicídio. Mas muitos não acreditaram nessa versão. Amigos próximos relataram que ele estava bem emocionalmente, animado com a repercussão da entrevista e com planos de escrever um livro. Ele havia dito, inclusive, que estava sofrendo ameaças anônimas por telefone e que sentia estar sendo seguido. Coincidência ou não, todos os arquivos pessoais de Holanda desapareceram após sua morte. Os negativos, fotos, fitas de vídeo, tudo sumiu misteriosamente. Para muitos, o coronel foi silenciado. Na comunidade ufológica, seu nome se tornou lenda. E a Operação Prato, que antes parecia um boato mal contado do interior do Pará, ganhou status de caso oficial, citado até por ex-militares norte-americanos como uma das missões militares mais estranhas já documentadas no mundo. E se você está achando essa história inacreditável, faz uma pausa rápida aqui. Já se inscreveu no canal? Porque a gente vai revelar as teorias mais sombrias sobre o que realmente estava acontecendo na Amazônia, e porque os Estados Unidos teriam interferido diretamente nos bastidores da operação. E claro, se você chegou até aqui, deixa um like, comenta. Você acredita que o coronel foi silenciado por saber demais? Agora segura firme, porque o que vem a seguir pode mudar o que você pensa sobre nosso planeta, e quem mais pode estar de olho nele. Após a morte súbita do coronel Irangê Holanda em 1997, algo mudou no cenário militar e ufológico do Brasil. A revelação pública da Operação Prato acendeu um alerta: o que mais poderia estar sendo escondido? E por que, depois de décadas, o governo continuava se recusando a divulgar a maior parte dos arquivos? A resposta pode estar em uma palavra sussurrada nos bastidores da própria Força Aérea: interferência internacional. Fontes confidenciais, incluindo militares aposentados, alegam que, ainda em 1978, dias após o encerramento da Operação Prato, agentes norte-americanos da CIA e da Força Aérea dos Estados Unidos chegaram ao Brasil discretamente. O objetivo: coletar parte do material documentado pelos brasileiros e transferir informações consideradas sensíveis para bases fora do país. A teoria é reforçada por relatos de que aviões cargueiros estrangeiros pousaram em bases militares da região norte sem registro público, algo extremamente incomum na época. Alguns ufólogos afirmam que os Estados Unidos tinham interesse especial na região amazônica por 2 motivos. A densa floresta e o isolamento natural tornavam um local perfeito para encontros que passassem despercebidos pelo mundo. A região seria um ponto de atividade anomala há séculos, com registros de arte rupestre com figuras humanoides, lendas indígenas sobre seres do céu e sumiços inexplicáveis de tribos inteiras. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Em 2005, novos documentos vazados indicavam que a Operação Prato não havia sido encerrada completamente, apenas mudada de nome e retirada da luz pública. Surgiram rumores de que o Exército Brasileiro, em cooperação com forças internacionais, teria mantido um programa secreto de monitoramento aéreo não convencional em regiões remotas da Amazônia. Essas missões teriam registrado mais de 130 aparições inexplicáveis entre 1980 e 1995,
inclusive interações com aeronaves comerciais que tiveram problemas inexplicáveis de comunicação e navegação. Algumas gravações de radar e transcrições entre pilotos e torres de controle nunca foram tornadas públicas. E então surge a teoria mais ousada, a de que a Amazônia não é apenas um bioma precioso para a humanidade, mas também um ponto de interesse para algo além da Terra. De acordo com essa teoria, os objetos vistos durante a Operação Prato não eram apenas curiosos observadores. Eles estavam realizando operações ativas, interagindo com o ambiente, examinando humanos, talvez coletando informações. As vítimas do fenômeno chupa-chupa poderiam ter sido parte de um experimento, uma coleta biológica, ou algo ainda mais obscuro. Um ex-membro da aeronáutica, sob anonimato, disse certa vez: "Não era só luz. Era tecnologia. E ela nos observava, como se nós fôssemos as criaturas numa jaula." Há também quem acredite que existem instalações subterrâneas escondidas na floresta, onde partes de tecnologias não humanas teriam sido armazenadas para estudo. Essa ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, é fortalecida por relatos de indígenas e ribeirinhos que dizem ver luzes entrando e saindo da mata sem emitir som, nem deixar rastros. Coincidência ou não, há áreas da floresta onde acesso civil é restrito, e onde até satélites evitam fazer varreduras frequentes. E se você acha que tudo isso já é demais, existe ainda um último detalhe que arrepia até os céticos. Em 2022, um ex-engenheiro da Força Aérea dos Estados Unidos declarou em uma audiência pública que diversos governos ao redor do mundo possuem evidências concretas de fenômenos aéreos de origem não humana, e entre os casos analisados por agências secretas, um deles vinha do Brasil. Sim. Colares, Pará. 1977. A Operação Prato ainda é usada como exemplo clássico de contato real com objetos de comportamento inteligente, não humano. Mas mesmo após tudo isso, o governo brasileiro ainda não revelou as filmagens originais, nem os relatórios finais da missão. Alguns acreditam que nunca serão revelados. Outros acham que já fomos alertados, mas não prestamos atenção. E agora, a pergunta que não quer calar: o que estava realmente acontecendo em Colares? Um experimento militar secreto? Uma histeria coletiva? Ou uma tentativa de contato que escapou do controle? A verdade é que, até hoje, a floresta guarda esse mistério. Lá, entre árvores que tocam o céu e rios que ninguém mapeou por completo, ainda há quem diga ver as luzes voltando. Silenciosas. Curiosas. Observando. E talvez, esperando. E aí, você acredita que o exército descobriu algo que não podia revelar? Ou tudo não passa de uma coincidência envolta em medo e escuridão? Deixa seu comentário aqui embaixo, e se você ficou até aqui, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like sombrio, porque toda semana tem uma história que parece mentira, mas é real. Nos vemos no próximo vídeo. Ou, no próximo mistério.